Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema de todo o coração e de todo o entendimento. Pessoal, vou fazer uma pergunta a vocês. Tem alguém que pensa que Deus não lê nossos pensamentos? Se sim, por favor, levante a mão. Se alguém de vocês pensa, Deus não sabe o que pensamos, por favor, levante a mão. Já que ninguém levantou a mão, eu creio que vocês todos sabem a resposta. Deus sabe tudo, certo? Deus sonda o nosso coração e Ele nos conhece muito bem. Quando Deus olha para nosso coração, e se parecer bom por fora, mas por dentro está todo apodrecido, como Deus se sentiria? Coloquem-se na posição dele. Suponhamos que na mercearia compramos uma caixa de maçãs por um preço alto. Elas pareciam boas, mas e se estão podres por dentro quando as descascamos para comer? Nos sentiríamos alegres? Dizendo, oba, as maçãs estão podres. Nos alegraríamos com isso? Não. Ficaremos desanimados. Quando maçãs estão podres por dentro, sentiríamos pena por dentro. O mesmo pode acontecer no mundo espiritual. As pessoas podem parecer o mesmo por fora, como se servissem Deus sinceramente. Mas Deus olha para o coração. Algumas pessoas podem ser podres pela metade. Algumas podem ser quase podres. E algumas podem ser conchas vazias. Se um desses for o nosso caso, Deus pode se agradar conosco, olhando para o nosso coração? A palavra de todo o coração significa dar 100% do nosso coração a Deus. E na palavra de todo o entendimento, o que o termo todo significa? Não significa completamente e inteiramente? Isso significa 100%. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Jesus nos ensinou isto 2000 anos atrás, vindo a esta terra. Nós prestamos atenção à nossa aparência, ou em determinada forma como cristãos. Mas nós estamos realmente preenchidos com amor para com Deus 100%, que Deus pode dizer, você é o meu filho. Eu estou realmente agradado com você? Nós amamos Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento? Nosso coração todo está realmente em direção a Ele? Se os nossos corações estão cheios de amor por Deus, nós podemos dar muitos frutos. Nós daremos belos frutos. Definitivamente, Deus nos concederá todos os bons resultados. Contudo, e se parecermos bons enquanto o interior está na verdade podre? Para isso há uma expressão, uma concha vazia. Se nós vamos sem colocar o nosso coração na obra, nada alcançaremos. Nenhum resultado será alcançado. O pai e a mãe dizem isso. Nós todos devemos dar o nosso coração, alma e entendimento inteiramente a Deus. Para pregar a 7 bilhões de pessoas, nesta última época, quando nós nos concentrarmos em Deus por dentro, nunca é cansativo ou difícil servir a Deus. Quando vocês fazem algo que gostam, algo divertido a vocês, é tão fácil perder a noção do tempo, certo? Mas, e quando fazem algo que estão relutantes a fazer, com o que 1 hora parece? Há um ditado, 1 minuto é como 3 anos. Isto significa sentir um momento como se fosse 3 anos. Quer dizer, sentir que o tempo está se arrastando. Se lidarmos com a obra, pensando que isso é difícil, sem dar todo o nosso coração e entendimento, tal resultado chegaria.
Deus não olha para a nossa aparência exterior. Ele olha para a atitude da nossa alma em relação a isso. Pode parecer que um ministro pastoral competente e talentoso guia muitas boas almas. Mas, embora estranhamente, Deus traz grandes resultados do Evangelho sempre através daqueles cujo coração está cheio de Deus. Aquilo é algo que somente o pastor pode conseguir. Alguns pensam assim? Não, este não é o caso. Quem quer que seja, Aquele que coloca todo o seu coração em Deus sempre traz resultados graciosos do Evangelho. Sendo assim, a partir de agora, nós não nos preocupemos sobre como pareceremos aos olhos das pessoas, mas vamos centralizar Deus em nosso interior, pois Deus sempre vê o nosso coração. Deus falou sobre Davi, que ele era um homem segundo o seu coração, E que ele se agradava dele. então nós precisamos perguntar a nós mesmos: eu tenho esse tipo de fé? Além de Davi, quem mais? Tem um homem que Deus elogiou na frente de Satanás. Quem era ele? Era Jó. Nós precisamos nos perguntar: eu tenho a fé como a de Jó ou a de Abraão? Os precursores da fé, como Abraão, Noé e Moisés, são mencionados em Hebreus capítulo 11. O coração deles estava cheio de quem? De Deus. Quem eles serviram e reverenciaram de todo o coração. Alma e entendimento? Deus. Eles se importaram com os filhos de Deus e guardaram a verdade de Deus, não poupando as suas próprias vidas. Eles amavam obedecer aos mandamentos de Deus. Como eles tinham estas mentalidades, Deus continuamente removeu todos os obstáculos que estavam na frente deles. Então, que resultado eles puderam obter? As pessoas somente veem o que é visto exteriormente e dizem: aquela pessoa tem pregado diligentemente até agora. Quando ela ficar diante de Deus, receberá grande galardão. Mas Deus vê o coração. Deus vê o coração de cada homem. Tem pessoas que pregam o Evangelho com uma mentalidade totalmente apodrecida. E tem pessoas que pregam de todo o seu coração, alma e entendimento. Então, quem terá bons resultados? Os graciosos resultados do Evangelho virão para aqueles que fazem a obra de todo o coração, alma, força e entendimento. Não nos gloriemos sobre os longos anos que estamos na verdade. O que é sempre importante é se estamos trabalhando ou não com amor para com Deus, de todo o coração, alma e força, quando Deus nos vê a qualquer momento. Nós devemos sempre lembrar disso e nos examinar. Vejamos Mateus capítulo 22, versículo 34. Versículo 34 diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Com quanto do nosso coração? Metade? Foi dito, da metade do teu coração ao mundo, e a outra metade a Deus? A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz, de todo o teu coração. Todo significa completamente. Significa 100%. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento dentre os mandamentos de Deus. Deus está sempre olhando para o nosso coração, para ver o quanto nos arrependemos, Quanto nós obedecemos às suas palavras e quanto nós fazemos nosso melhor ao máximo para cumprir a missão que Ele nos deu. Deus está sondando o nosso coração o tempo todo.
Quando um homem coloca 100% do seu coração em Deus, Deus dá a ele frutos constantemente para mostrar que está com ele. Ele se torna uma árvore com abundantes frutos. é Deus quem concede essas bênçãos espirituais, certo? Se vocês querem dar muitos frutos, se examinem desde hoje. Qual porcentagem do meu coração é dada a Deus? Deus e você mesmo conhecem o seu próprio coração. Nós todos precisamos arar o nosso coração e o mudar, para que possamos ir a Deus com um novo coração. Deus sonda nossos corações. Se colocamos nosso coração, alma e entendimento na sua obra, Nós podemos confirmar isso em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, é a cena em que Deus envia Samuel à casa de Davi, para este saber quem herdaria o trono depois do rei Saul. e o ungir. Através dessa história, nós podemos ver Deus escolher Davi, cujo coração Era o mais direcionado a Deus. Pessoal, a partir deste momento, ao invés de pensar que Deus não está dando bênçãos, vamos nos examinar se estamos preparados com o cesto de bênçãos no nosso coração. Vamos ver se nós nos preparamos para receber bênçãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, Nem para a sua altura. porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? Toda vez que Deus escolhe alguém e o chama, Deus vê o coração, ao invés do exterior. Deus vê o coração das pessoas. Ele vê se as pessoas amam a Deus e praticam tudo o que lhes ordenou, de todo o seu coração, alma e entendimento. Deus vê se elas vivem ou não uma vida de arrependimento todos os dias, como um pecador que cometeu pecados no céu e foi expulso à terra, a fim de mostrar o que é invisível no coração de um homem. Deus dá frutos a ele. Aqui foi dito: Tu atentas para a sua aparência ou para a sua altura, mas eu, o Senhor, vejo o seu coração. Deus vê o coração. Versículo 8. E então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Deus fez com que os 7 filhos de Jessé passassem diante de Samuel, desde o primeiro filho Eliabe E o segundo filho, Abinadab. Davi veio por último. Deus sondou cada coração
Aqui vocês podem ver a vontade de Deus, certo? Dentre eles, Deus escolheu Davi E o fez líder. A Bíblia descreve que Davi era de boa aparência. Talvez ele tinha características delicadas ou femininas. Ainda que Davi fosse jovem, Deus disse a Samuel para ungí-lo. Deus não olhou para mais nada. Idade, altura, aparência não importam para Deus. O que Deus vê? O coração. Mesmo oferecendo culto, nós precisamos ver se estamos guardando este sábado de todo o coração, alma e entendimento. Se não estamos, nós devemos mudar e renovar o nosso coração imediatamente neste momento. Vamos continuar com o versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Deus viu o coração de Davi, o que ele disse? Disse que ele era homem segundo o seu coração. Em outras palavras, estou agradado com ele. Por que isso? Davi servia a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. Quando Deus viu o seu coração, Deus ficou muito agradado com Davi. O mais moço, dentre os 8 filhos de Jessé. Pessoal, hoje, até neste momento, nós estamos correndo rumo ao reino dos céus. Nós estamos nos apoderando do céu por esforço. No céu, Deus nos faz o sacerdócio real e dá a cada um de nós cidades conforme os frutos que demos na terra. Em Lucas capítulo 19, certo? Na parábola das 10 minas, quando o servo disse: Senhor, a sua mina rendeu mais 10, então o Senhor diz: terás autoridade sobre 10 cidades. Senhor, a sua mina rendeu mais 5, terás autoridade sobre 5 cidades. Nós podemos ver essa cena, certo? Através disso, podemos confirmar que, tanto em dar culto e pregar, quanto em qualquer coisa na nossa vida de fé, nós devemos fazer com todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Quando nós podemos amar, honrar e temer a Deus de todo o nosso coração, nós podemos mostrar o nosso arrependimento e expressar o quanto sentimos pelos pecados que cometemos no céu. Quando Deus dá um bom ambiente para que possamos fazer mais esforços em pregar, alguns de nós facilmente caem por coisas mundanas. Quando uma boa condição é dada, alguns de nós cedem e querem mais coisas mundanas. Mas nós não devemos ser assim. Como o apóstolo Paulo disse, nós devemos saber estar humilhados como também sermos honrados. Em qualquer situação, o apóstolo Paulo colocava todo o seu coração em Deus. Ele assegurou que nada o distraísse de Deus, não importa a circunstância. Então, como ele pôde assegurar o seu coração para centrar em Deus? Vamos encontrar em Gálatas capítulo 2. Deus disse que amá-lo de todo o coração e entendimento é o grande mandamento. É claro, esse grande mandamento está contido na Páscoa. Vamos entender isso através de Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19 diz:
Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? O apóstolo Paulo se crucificou e teve quem nele? Ele encheu seu coração de amor por Cristo. E com o fervor por Cristo, ele ia tendo Cristo 100% nele. Todos os dias, o apóstolo Paulo vivia em obediência aos ensinamentos de Cristo. Como resultado, ele abriu os corações dos ouvintes quando quer que ele pregasse a palavra. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas. Deus abre todo o coração. Foi assim que Lídia foi batizada e o carcereiro também. Quando quer que ele pregasse, os corações das pessoas foram abertos. Para remover todos os obstáculos, o apóstolo Paulo correu pelo Evangelho, pregando sozinho durante toda a sua vida. Ele somente focou em pregar, não estando distraído por mais nada. Ele sabia que somente assim podia colocar o seu coração e alma à obra do Evangelho. Ele somente tinha Cristo nele. Em Gálatas, capítulo 2, nós podemos ver as palavras graciosas sobre o quanto ele se esforçou para evangelizar. Vejamos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações. Quem sonda o nosso coração? Aquele que sonda os corações é Deus. Deus sempre vê o nosso coração. Ele vê quando nós estamos maduros espiritualmente, quão bem nós percorremos o caminho do Evangelho e quanto nós cumprimos o arrependimento. Deus não olha para a nossa aparência, mas sempre olha para o nosso coração e vê o que está nele. É por isso que a Bíblia diz que Deus é aquele que sonda o nosso coração. Versículo 27 novamente. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Com o estado atual do nosso coração, nós podemos dizer a Deus: eu fiz de todo o meu coração, alma e entendimento. Ou, eu me arrependi completamente. Deus está sondando o nosso coração. Deus está olhando para o nosso coração. Quando nós nos dedicamos verdadeiramente a Deus, o evangelismo mundial é cumprido. Quando nós temos fervor e vivemos com fé em nós, e quando servimos a Deus de todo o coração, alma e entendimento, então, finalmente, nós podemos trazer alguns bons resultados. Senão, nós seremos distraídos. Satanás nos distrai e nos tenta com muitas coisas para que não possamos focar em Deus, para nos impedir de depender de Deus. Satanás coloca muitos impedimentos ao nosso redor. Então, o que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Diz, você nunca pode entrar no céu com seu velho homem, mas com o novo homem. Então, o que nós devemos fazer para amar a Deus com todo o nosso coração? Nós devemos ser feitos novos. Devemos nos renovar. A Bíblia diz, renove o seu coração, porque agora não pode dizer que trabalhou de todo o coração. Vamos para Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela... O quê?
Pela renovação da vossa mente. Pela qual? Pela renovação da vossa mente. Nós devemos nos transformar com um novo estado completo da mente. Pela renovação da vossa mente. Essa renovação em um bom sentido ou em um mau sentido? É uma mudança em um bom sentido, certo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para guardar este mandamento sagrado, nós devemos ser transformados ao renovar nossa mente. Com o estado de mente anterior, não podemos fazer isso. Assim, nós devemos renovar nossa mente. Quando fizermos isso, Deus permitirá que nossos pensamentos e desejos se tornem realidade. Vejamos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir quais coisas? Os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Se o nosso coração tem algo que não é bom aos olhos de Deus, no dia do juízo, tais corações serão julgados. Uma coisa que está dentro de nós, isto é, o centro do nosso coração, será julgado. Nós, às vezes, dizemos: por que a nossa região não é produtiva na obra do Evangelho? Porque o nosso grupo é tão lento? Não vamos encontrar culpa nas condições e ambientes externos. Ao invés disso, vamos pensar o que está no centro dos nossos corações. Quanto eu estou ciente de que sou um pecador e estou arrependido? Quanto do meu coração estou dando a Deus? Se um homem não direciona o seu coração para Deus, o seu coração se torna distraído. 1% do seu coração está aqui, 10% está lá, 20% está em outro lugar, 30% em algum lugar. Já que o seu coração está dividido, assim ele não pode focar em Deus. Apesar de ter estabelecido o plano perfeito, se um homem não trabalhar de todo o seu coração, ele poderá cumprir a obra do Evangelho? Nunca. A Bíblia diz isso. Vejamos Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Nós começamos um ano novo com muitos planos, incluindo planos do Evangelho. Neste ano, eu farei isso e aquilo. Muitos propósitos há no coração do homem. Somente o que permanecerá? Vejamos outra tradução deste versículo para entender mais o significado. Na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, está escrito: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Somente a vontade de Deus será feita. Ainda que possamos ter milhares de planos, se não os fizermos de todo o nosso coração, alma e entendimento aos olhos de Deus, então nada pode se realizar. Agora, mais de 4.000 Siões foram estabelecidas ao redor do mundo. Siões estão sendo construídas continuamente. Eu também estou muito surpreso. Se Sião está sendo estabelecida com essa velocidade, 7.000 igrejas serão estabelecidas neste ano. E 70.000 igrejas também serão estabelecidas rapidamente até o próximo ano. Por trás disso, há os corações dos que estão se apoderando por esforço. Eles amam Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Assim, por haver os corações completos dos nossos membros,
Deus está nos dando grandes resultados e construindo Sião uma após outra. Aqueles cujos corações estão distantes de Deus não podem receber bênçãos. Mesmo que as suas coisas possam parecer ir bem em um momento, no final, eles chegarão a perder mais e cair na dificuldade devido às coisas. O mesmo sempre acontece com os que se afastam de Deus. Eu quero que todos nós sempre sirvamos a Deus e façamos a obra de Deus, para que possamos receber bênçãos e ir ao céu juntos. Toda a Sião, toda a família celestial. Vamos amar a Deus e temê-lo de todo o nosso coração, de todo o entendimento e de toda a alma e força. Com isso, eu concluo o sermão. Muito obrigado.